Olá, meu nome é Cleiton Natal, sou professor de língua portuguesa. Corrigiremos aqui um simulado, 20 itens do CESP, são itens atuais, itens recentes, que com os principais tópicos, os tópicos mais relevantes, cobrando aspectos gramaticais. Vamos pegar os tópicos mais relevantes, aqueles que mais caem em prova, aqueles que você já sabe que cairá em prova. Então nós vamos dar ênfase aqui, eu vou fazer uma revisão dos conteúdos, desses principais conteúdos com vocês. Então vamos lá? Simulado. Peguei. Texto. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma revisão antes. Então olha só, antes da revisão só quero ler os primeiros itens aqui. Eu coloquei, os primeiros itens são itens de pontuação. Olha só, DPEM 2015. O segmento, na maioria das vezes, está entre vírgulas, porque constitui expressão de natureza explicativa. Perceba aqui, olha aqui, vamos lá. Perceba, o CESP muitas vezes não quer saber só se você usa ou não uma vírgula. Ele quer saber o motivo da vírgula. Ele quer saber a razão da vírgula. Por que você empregou aquela vírgula? Então o CESP, ele cobra muita racionalização. A racionalização. E para você racionalizar a pontuação, você precisa saber análise sintática. É necessário que saiba análise sintática. Porque, essa vírgula pode ser substituída pelo ponto e vírgula? Nós vamos ter que racionalizar. A vírgula na linha 10 foi colocada pelo mesmo motivo na vírgula na linha 20? Você vai ter que saber racionalizar, vai ter que saber o motivo, as nomenclaturas. Então, eu vou fazer uma pequena revisão antes de corrigir esses 4 primeiros itens aqui. Vamos a essa revisão agora, quer ver? Vamos lá. Deixa eu pegarei os itens aqui. Eu coloquei alguns trechos de textos jornalísticos aqui para poder revisar com vocês antes de resolver esses primeiros itens de pontuação. Então, vamos lá. O primeiro. Beleza. Complementos. Olha só. Nós temos aí complementos, itens de 1 a 4. Então, eu coloquei alguns trechos como complemento, como apoio para resolvermos os itens de 1 a 4. Então, olha só, eu coloquei uma estrutura aqui, o seguinte. O Procurador-Geral da República denunciou o senador Fernando Collor na última quinta-feira. Perceba, nós temos aqui uma construção com a ordem direta. Vamos lá, colocar aqui, ó. Essa construção está na ordem direta. O que é a ordem direta, professor? É a disposição dos termos no alinhamento sintático. Então vamos lá, vamos revisar a pontuação. Quem vem primeiro? Sujeito, depois verbo, depois o verbo, complemento verbal, os objetos, por último, as expressões adverbiais, adjunto, adverbial. Esta é a ordem direta. Esta é a ordem direta da sintaxe, né? Sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Todos sabem que entre sujeito e verbo não há vírgula, né? Não coloco vírgula. Entre verbo e complemento não há vírgula. Entre complemento e adjunto não há vírgula, aspecto geral, mas eu posso colocar como recurso estilístico, então vamos colocar F de facultativo, né? Então todo mundo sabe esse basicão, entre sujeito e verbo não coloco vírgula, entre verbo e complemento não coloco vírgula, né? Isso é a ordem direta, beleza. Mas o que os examinadores de concursos públicos vão cobrar? O que esses examinadores vão cobrar de concursos públicos? Eles vão, por exemplo, deslocar os adjuntos adverbiais, vão acrescentar um aposto explicativo, um aposto restritivo nas construções, vai trabalhar com a mudança de sentido. Então ele vai deslocar esses termos dentro do contexto oracional. Então volte para cá para a questão, vamos lá. Então o que nós temos aqui nessa questão? Preste atenção. Nós temos aqui, ó, o Procurador-Geral da República é o sujeito. Denunciou. Quem denuncia? Denuncia alguém. Ele denunciou quem? O senador Fernando Collor. Olha só, denunciou o senador Fernando Collor. É o chamado objeto direto. Então eu tenho ordem direta, ó, sujeito, verbo e o objeto. Mas ele denunciou quando? Ele denunciou na última quarta-feira. Na última quarta-feira, essa expressão aqui, ó, é um adjunto adverbial de tempo. Então, veja bem, olha o que nós temos aqui. Nós temos um sujeito, nós temos um verbo, nós temos um objeto direto e temos um adjunto adverbial. Isso é o que nós chamamos de ordem
direta, né? Essa é a sintaxe, a ordem direta aqui. Então agora, preste atenção aqui no nosso segundo exemplo. Preste atenção. Segundo exemplo, olha só. Olha o que eu fiz no segundo exemplo. Nós vimos que aquele anterior era a ordem direta. Olha o segundo. Nós temos o procurador. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. O Procurador-Geral da República é o sujeito, né? Olha só agora, denunciou o verbo, quem denuncia, denuncia alguém, ele denunciou o senador Fernando Collor, objeto direto. Olha que lindo. Agora você nota que aquela expressão que estava no final, na frase anterior, na construção anterior, agora ela não está mais no final. E ela continua se referindo ao verbo. Eu continuo entendendo que ele denunciou na última quarta-feira. A relação continua com o verbo. Isso aqui é um adjunto adverbial. Note que ele está entre vírgulas. Veja bem, as pessoas têm um hábito, os candidatos para concurso público, eles têm um hábito do seguinte: tudo que está entre vírgulas é a síndrome do aposto, chama de, é uma explicação, é um aposto explicativo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Eu vou dar a diferença de um aposto para uma adjunta adverbial aqui com vocês rapidamente. Darei essa diferença para nós resolvermos os itens. Mas perceba, nem tudo que está entre vírgulas é aposto explicativo. Pelo amor de Deus, não caia neste engano. Não caia neste engano. Então, retornemos. Preste atenção. Esse termo se refere ao verbo denunciar. Continua dando a ideia de tempo. Ó, denunciou na última quinta-feira. É uma adjunta adverbial. Agora perceba, a ordem direta não é sujeito e depois o verbo? Olha só. Entre o sujeito e verbo, inserimos um termo. É chamado de termo intercalado. É um termo intercalado, né? O CESP gosta muito do nome de intercalado. Alguns examinadores vão falar que é uma interrupção. Mas perceba, nós temos aqui um termo intercalado. O que a gramática fala do adjunto adverbial deslocado? Que aqui ele está deslocado, por quê? O local dele é no final. E ele está entre sujeito e verbo. Ele está deslocado. A gramática normativa diz o seguinte, que o adjunto adverbial deslocado... Vamos lá. O que a gramática diz? O adjunto adverbial deslocado, se ele for de curta extensão, o uso da vírgula será facultativo. Se ele for de longa extensão, o uso da vírgula será obrigatório. Mas os gramáticos não dizem o que é longo nem o que é curto. Eu sempre falo dessas questões em sala de aula. Há uma polêmica, né? Eles não dizem o que é curto nem o que é longo. Mas os examinadores cobram, sobretudo o examinador do CESP. O que eu tenho notado? Não vou entrar em polêmicas, mas o que eu tenho notado nas provas do CESP, as provas anteriores? Que quando o adjunto adverbial tem 3 ou mais palavras, há uma forte tendência de a vírgula ser obrigatória. Quando eu tiver um adjunto de 2 palavras, ou uma, há uma tendência de ser facultativa. Mas eu ressalto, você pode ter um adjunto adverbial de 2 palavras e a vírgula tem de ser obrigatória. Por quê? Se a ausência dela gerar o quê? Ambiguidade. Mas a tendência em concurso é o seguinte, 3 ou mais palavras e a vírgula ser obrigatória. Beleza? Eu fico até constrangido em contar número de palavras. Mas perceba, se o examinador cobra, eu tenho que te dar dica para você resolver os itens. Eu tenho que te dar dica. Então, a tendência em concurso público é essa. Então, nós temos aqui, ó, na última quarta-feira, 3 vocábulos. Então, essas vírgulas aqui são obrigatórias, tá? São obrigatórias. Elas podem ser substituídas por travessões ou por parênteses, tá? Por travessões ou por parênteses. Mas essas vírgulas são obrigatórias neste adjunto adverbial deslocado. Então, se for 3... Ó, ele estando aqui intercalado ou estando no início, é um adjunto adverbial deslocado. Tá? Então, vamos colocar entre vírgulas. E isso não confunda com aposto, pelo amor de Deus. Não confunda com aposto. O aposto, gente, já tem uma outra característica. Olha, eu vou até fazer o seguinte. Nós vamos até fazer o seguinte aqui. Olha só. Deixa eu mudar a cor da caneta. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um aposto aqui. Ó, Procurador-Geral da República, na última quinta-feira, denunciou o senador Fernando Collor. Vamos botar uma vírgula aqui, tá? Primo do ministro, minha letra aqui ficou horrível, Marco Aurélio. Alguma coisa assim.
né? Deixa eu mudar a cor aqui agora. Olha que lindo aqui, olha a diferença do aposto. Pegue aqui, ó. Fernando Collor, primo do ministro Marco Aurélio. Agora, preste atenção. Primo do ministro Marco Aurélio se refere a quem? Fernando Collor. Preste atenção. O adjunta adverbial se refere ao verbo. O aposto refere-se ao substantivo ou palavra com valor de substantivo. A diferença básica é esta. Então, volte, ó. Primo do ministro Marco Aurélio se refere a quem? Senador Fernando Collor. Refere-se a nome, ó. Eu dou 4 características do aposto. Primeira, refere-se a um substantivo. Primeiro, ó, o aposto. Anote aí, refere-se a um substantivo. Segunda característica, tem de ser uma expressão de natureza substantiva. Terceira, tem de ter identidade semântica. Quarta, tá? Tem de ter, ó, terceira tem que ter identidade semântica. Quarta, tem que ter característica única. Tem de ter característica única. Vamos ver isso aqui no texto, ó. Primeira característica, refere-se a um substantivo. Beleza, já não é adjunta adverbial, porque se refere a um substantivo. Agora, segunda, é uma expressão substantiva. Prima é substantivo. Terceira, tem identidade semântica. Ó. O que é identidade semântica? Quando eu digo o senador Fernando Collor, quem ele é? É primo do Marco Aurélio Melo. Quem é o primo do ministro Marco Aurélio? Fernando Collor. Uma coisa nos remete à outra. Né? Uma coisa nos remete à outra. Então, há uma identidade semântica, uma aproximação de sentido. Né? Característica única. Olhe para cá. Senador com o nome de Fernando Collor, só temos um. Então, isso aqui é um aposto explicativo. Então, lembre-se disso. Vamos lá, galera. Ó. Diferença básica. O adjunto adverbial se refere ao verbo. O aposto refere-se ao substantivo ou palavra com valor de substantivo. O aposto explicativo sempre virá com vírgula. Explicativo sempre isolado por vírgula. Né? Então, vamos voltar. Ó. Então, vamos justificar essas vírgulas. Essa aqui, na última quarta-feira, adjunta adverbial deslocada. Ele está intercalado. Está entre o sujeito e o verbo. Essa aqui se refere a um substantivo. Expressão substantiva é um aposto explicativo. Né? Explicar, lembre-se, é dizer de novo. Então, quando eu digo Fernando Collor, quem ele é? É o primo do ministro. Quem é o primo do ministro Marco Aurélio? É o Fernando Collor. Uma coisa nos remete à outra. Vamos pegar mais um exemplo aqui rapidinho. Vamos ver aqui exemplos de aposto aqui dentro. Ó. As medidas fazem parte do pacote que os ministros da Fazenda... Olha que lindo, olha aqui, gente. Ó. Joaquim Levy. Se refere a quem? Ministro da Fazenda. Olha que lindo. Refere-se a um substantivo? Sim. É uma expressão substantiva, Joaquim Levy? Sim. Tem identidade semântica? Quem é o ministro da Fazenda? Joaquim Levy. O Joaquim Levy é ministro da Fazenda. Tem característica única? Tem. Só existe o ministro da Fazenda. Então, isso aqui, galera, é um aposto explicativo. Aí ele colocou outro aposto explicativo. Fazem parte do pacote que os ministros da Fazenda e do Planejamento... Quem é o do Planejamento? Nelson Barbosa. Nelson Barbosa, vamos lá. Refere-se a nome? É uma expressão substantiva, tem identidade semântica e tem característica única. Só existe um ministro do Planejamento. É outro aposto explicativo. Então, dentro da nossa revisão, a explicativa, o termo explicativo, ele se refere a nome. O adjunto adverbial, em regra, se refere ao verbo. Então, fique esperto com isso, fique esperto. Beleza. Vamos pegar o próximo aqui, da nossa revisão. Aqui dá para a gente ver bem essa diferença de novo. O presidente da CPI da Petrobras, sujeito. Vamos lá. Reagiu. Verbo. Quem reage? Reage a alguma coisa. Transitivo indireto. Reagiu a quê? Ao cancelamento da cariação. Objeto indireto. Olha que lindo, gente, aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. O que nós temos aqui? Quando você pega aqui Hugo Mota, é uma expressão substantiva que se refere a quem? Ao presidente da CPI. Refere-se a nome, expressão substantiva. Está se referindo a um substantivo. Ele está intercalado? Está! Qual o nome dele? Aposto explicativo. É um aposto explicativo. Tá? Esse Hugo Mota. Refere-se a nome, refere-se ao substantivo. Olha a diferença agora, de novo.
Ele reagiu quando? Na manhã de ontem. Professor, é verdade, está se referindo ao verbo reagir da ideia de tempo. Esse aqui já, galera, essa expressão já tem relação com o verbo, é um adjunto adverbial de tempo. Então, ó, se falar na prova que esses termos entre vírgulas, os termos entre vírgulas, Hugo Mota e da manhã de ontem, têm a mesma característica sintática, ou seja, são correspondentes sintaticamente. Não, um é aposto, outro é adjunto adverbial. Um é aposto, outro adjunto adverbial. Agora, um fato importante. Caiu agora, nós vamos até fazer esse item agora, há pouco, DPEM 2015. O CESP afirmou o seguinte, que Hugo Mota, um exemplo, esse aposto, tem a mesma característica sintática do termo a que ele se refere, o presidente da CPI. Olha, de novo, Hugo Mota tem a mesma característica sintática do presidente da CPI. Gente, olha para cá. Muita gente errou esse item. Já vi gente até fazendo recurso. Tá errado. Como é que o aposto vai ter a característica do sujeito? O nosso amigo Celso Cunha diz o seguinte, que o aposto, ele sempre tem a característica do termo que ele se refere. Então, um aposto que se refere a um sujeito, ele tem característica de sujeito. Um aposto que se refere ao objeto direto, ele tem característica de objeto direto. Olha que coisa. Porque o aposto ele tem que ter identidade semântica, eles são correspondentes. O que é explicar o aposto explicativo? É dizer de novo. Então, um aposto que se refere ao sujeito, ele tem a característica de um sujeito. Então, se cair na prova do CESP de novo, que Hugo Mota, tem a mesma característica sintática de um presidente da CPI da Petrobras. Você vai marcar o quê? Certo. Tem a mesma característica sintática. Não se esqueça, o aposto tem a mesma característica sintática do termo que ele se refere. Beleza? Revisãozinha bacana, vamos lá. Tá. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês que tem caído muito nas provas do CESP. O CESP tem cobrado muita reescrita e ele muda o adjunto adverbial de oração. Aprenda algo. Quando você mudar o adjunto adverbial de oração, muda o sentido, porque muda o referente. Porque oração, quem marca oração é a presença de um verbo. Então, se eu mudar o adjunto adverbial de uma oração para outra, o sentido será mudado, porque ele vai deixar de se referir a um verbo e vai se referir ao outro. Observe isso aqui agora. Olha só. Temer é o sujeito. Falou. Quem fala, fala algo. Ele falou que na reunião tal. Então aqui eu tenho oração 1 e aqui eu tenho oração 2. Preste atenção. Ele falou que foi discutido um projeto de repatriação de recursos frutos de desvios. Olha que lindo. Olha essa expressão aqui entre vírgulas. Foi discutida essa locução, foi discutido onde? Na reunião. É uma circunstância, é um adjunto adverbial, tem relação com o verbo, não é aposto, porque a relação é com o verbo. É um adjunto adverbial. Mas olha o sentido que isso está dando, gente. Esse adjunto adverbial está na oração 2. Ó, falou que tal. Falou que na reunião foi discutido. Foi discutido onde? Na reunião. Adjunto adverbial que se refere a foi discutido. Agora, o CESP ele gosta de reescrever e mudar esse adjunto adverbial de lugar. Isso cai muito. Então, veja bem. Vou reescrever. Ó, pego o slide 6. Olha o que eu fiz. Ó, olha só agora. Na reunião, Temer falou que foi discutido. Você tem o verbo falar aqui ainda e tem o foi discutido. Só que nós tiramos o na reunião da oração 2 e colocamos na oração 1. Se ele tiver na oração 1, ele vai se referir ao verbo falar. Você já entende que o Temer falou na reunião, não foi discutido na reunião. Foi falado na reunião que foi discutido. Não foi discutido na reunião, ele falou na reunião. É um adjunto adverbial. Então, esse deslocamento, gente, de uma oração para outra, mantém a correção. Todavia, muda o sentido. Não conserva o sentido original. Não mantém o sentido original. Então, lembre-se disso. Adjunto adverbial mudou de oração, muda o sentido. Mas aqui manteve a correção gramatical.
Tudo bem? Vamos lá agora as questões rapidinho. 1. O segmento, na maioria das vezes, linha 1, está entre vírgulas porque constitui expressão de natureza explicativa. Preste atenção. Linha 1. Olha o que ele fala. Os condenados no Brasil são originários. Olha que lindo. São originários, na maioria das vezes que ele está cobrando. São originários das classes, ó, tem um termo intercalado, beleza. Está entre vírgulas. A maioria vai falar, é uma explicação, está entre vírgulas. Não, meu aluno não. Preste atenção. Os condenados no Brasil são originários. Eles são originários, mas eles são, na maioria das vezes. A relação é com o verbo. Isso aqui não tem identidade semântica, isso aqui não está explicando nada. A relação é com o verbo, eles são, na maioria das vezes. É uma circunstância, é uma expressão adverbial. Para ser aposto, vocês estão lembrados? Tem que se referir ao substantivo, tem que ter identidade semântica. Aposto é coisa do tipo, ó, o presidente da Câmara. Vamos lá. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ah, Eduardo Cunha se refere ao presidente da Câmara, que tem que ter identidade semântica. Explicar é confirmar, é ratificar. Explicar é dizer de novo. Explicar é dizer de novo. Aqui não está dizendo nada de novo. É relação com o verbo. É uma adjunta adverbial. Então, preste atenção. O segmento, na maioria das vezes, está entre vírgulas porque constitui expressão de natureza explicativa. Errado. A expressão adverbial. Próximo item. Este item é lindo. Vamos lá. O trecho isolado por travessões, linhas 3 a 5, tem valor sintático equivalente ao da expressão os demais. Oh, coisa bonita, ó. Equivalente. Vamos pegar o texto. Elaborada pela Quacquarelli Simons, entre 400 instituições, a pesquisa leva em consideração 7 critérios, 2 dos quais têm peso maior. Aí ele fala dos 2 critérios. Agora ele vai falar dos 5 critérios. Aí ele fala assim, ó, os demais, ele já falou de 2, aqui é o sujeito, os demais, tal, tem, isso aqui é sujeito do tem. Nós temos um termo intercalado, então está entre travessões, ó, gente, os demais tem, beleza? Então, isso aqui, ó, daqui, vamos lá, até aqui, está esclarecendo quem? Isso aqui se refere a quem? Aos demais. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Tem identidade semântica? Sim. Tem característica? Sim. Isso é uma explicação. Ah, professor, mas está enumerando? Sim. Toda enumeração, aposto enumerativo, tem um cunho explicativo. Tem um cunho explicativo. Não deixa de ser uma explicação de os demais. Não deixa. Mas preste atenção. O que eu falei para vocês hoje? Vamos lá, olhe para cá. Que todo aposto explicativo, toda explicação, explicar é dizer de novo. Tem identidade semântica. Celso Cunha diz, o aposto tem a mesma característica sintática, a mesma equivalência sintática do termo que ele se refere. Então, veja bem, um aposto que se refere ao sujeito, ele tem características de sujeito? Tem. Ele tem características de sujeito. Então, vamos voltar aqui para o enunciado. O que ele disse? O trecho isolado por travessões tem valor sintático equivalente ao da expressão os demais. Ó, certo. Agora o aluno que é gramatiqueiro, ele vai falar, é errado. Ah, não é para o aposto, tem o sujeito. Não se esqueça, o aposto tem a mesma característica sintática do termo que ele se refere. E tem, vou até escrever aqui, ó, lindo. Parabéns, CESP. Excelente esse item. Próximo. O emprego das vírgulas no primeiro período do segundo parágrafo do texto justifica-se por regras distintas. Ó, o emprego das vírgulas no primeiro período do segundo parágrafo. Vamos ao primeiro período do segundo parágrafo? Primeiro parágrafo, segundo. Olha que lindo. Você já começa aqui, ó, com a estrutura. Quando, caso, quer, tal. Gente, isso aqui, olha que lindo. A denúncia deve ser feita quando, caso. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Oração adverbial anteposta, vamos revisar, vocês já estudaram conteúdos. Essa aqui é a oração principal, ó, que começa aqui no A.
A denúncia deve ser feita. Oração adverbial anteposta, o uso da vírgula é obrigatório. Então, essa vírgula é obrigatória. Mas é uma oração adverbial. Eu costumo dizer para meus alunos que a pontuação, aqui nós não estamos numa aula de teoria, é claro, mas a pontuação ela é dividida entre dois casos. Pontuação do período composto e do período simples. Então, você nota aqui que a vírgula está entre duas orações, ó. Então, não tem nada a ver com aquilo que eu falei anteriormente, é vírgula entre orações. Então, oração adverbial anteposta, o uso da vírgula é obrigatório. Agora, vamos lá. Ele continua. Então, já justificamos a primeira, a oração adverbial. A segunda, a denúncia deve ser feita ao TCU. Olha essa vírgula, isso é muito comum. Que possui unidades em cada um dos estados do Brasil. Gente, que possui unidades em cada um dos estados do Brasil, ó, tem verbo, é uma oração. Então não é aposto. Aposto não tem verbo. Essa oração que possui unidade se refere ao TCU. Se se refere ao TCU, veja bem, está se referindo ao TCU. TCU é um substantivo? É. Isso aqui é chamado de oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então o que mais cai em período composto? Adjetiva, explicativa. Oração, adjetiva, explicativa. Né? Então, essa vírgula aqui desloca uma adjunto adverbial deslocado, marca uma adjunto adverbial, adjunto não, oração adverbial anteposta principal, e essa aqui introduz oração adjetiva explicativa. Logo, o emprego das vírgulas no primeiro período do segundo parágrafo do texto justifica-se por regras distintas. O item está o quê, gente? Certo. São regras diferentes? São regras distintas. São regras distintas. Olha só. Você quer certificar? Só uma revisãozinha aqui bem rápida. Se a oração é adjetiva. Para ser oração adjetiva, galera, quando tiver o que, deixa eu usar a borracha aqui. Quando tiver o que, esse que aqui, ó, ele vai ser pronome relativo. Só para te ajudar em outros itens, ó. Vamos ver se é relativo. Retoma o TCU. O que é o relativo? Retoma o antecedente e produz uma informação lógica. Ó, leia comigo. Vamos lá? O TCU possui unidades em cada um dos estados. Olha lá, está coerente ou não está? Se está coerente, retomou, tem coerência, é pronome relativo. Você não precisa de articulações, para saber se ela, cabe o qual, cabe isso, disso, para saber se é substantiva, não. O que o relativo faz no texto? Ele retoma o antecedente e produz a informação lógica. Você nota aqui no texto que é relativo, ó. O TCU possui unidades em cada, ó. Ficou coerente, é relativo. Beleza. Então, já vimos esse item, ficou certo. Vamos terminar só esse de pontuação nesse vídeo. Próxima. Caso as vírgulas que isolam um trecho representados, linhas 4 e 5, fossem suprimidas, a correção gramatical do texto seria mantida, mas o seu sentido original seria alterado. Vamos ao nosso material de apoio aqui embaixo, rapidinho. Deixa eu só te mostrar algo. Vamos precisar de um apoio aqui agora. Vamos lá. Olha só. Gente, eu vou fazer uma revisão rápida de orações adjetivas. Perceba esse período. Ó. Humberto Eco homenageia, verbo, os cientistas que combatem. Isso cai em concurso direto. Esse exemplo eu sempre dou em sala de aula, que foi da FCC. Oração 1 e oração 2. O que é uma oração adjetiva? Estou apanhando com essa canetinha. Vamos lá. Apaguei. Voltar para a caneta. Gente, o que é oração adjetiva? A oração que se refere ao substantivo. Olha essa oração. Que combate o obscurantismo fundamentalista se refere a quem? Cientistas. É uma oração que se refere ao substantivo. Para você tirar a prova, lembre-se, para ser oração adjetiva, se tiver o que, esse que é pronome relativo. Vamos ver se faz sentido? Coloca aqui os cientistas, que é o antecedente. Leia comigo. Os cientistas combatem o obscurantismo fundamentalista. Tem sentido, ó. Sujeito, que é a função sintática do quê? É relativo. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E essa aqui é a oração principal. É isso aí. É uma oração adjetiva. É uma oração adjetiva. Restritiva porque não tem vírgula. Você já estudou que existem dois tipos de orações. Quais são? Restritivas e
explicativas. Não se esqueça disso. Restritivas, não há vírgula, explicativa tem vírgula. Beleza, tá sem vírgula ou não tá? É uma restritiva. Mas eu não quero só isso, eu quero interpretação. O que você vai entender aqui? O que é restringir? É limitar. Que existem vários cientistas. Vários. Mas você está falando, quando você restringe, você está falando só de alguns. Só os que combatem o obscurantismo fundamentalista. Então você vai falar que nem todos os cientistas combatem, porque eu estou limitando. O que é restringir? É limitar. Né? Então você entende que existem vários cientistas, mas eu estou falando de alguns, só os que combatem. São todos que combatem, professor? Não. Nem todos combatem. Restringir é limitar, é a parte de um todo. Se eu estou aqui, tem uma sala de aula aqui agora, vamos lá. Aí eu falo assim para vocês. Tem uma aluna só na sala que se chama Joana. Não, vamos falar, existem duas Joanas na sala. Uma que usa óculos e outra não. Aí eu falo assim, a Joana que usa óculos passou no concurso. Eu tenho duas Joanas. Aí eu falei da que usa óculos, de duas eu estou tirando uma. Isso é restrição, eu estou limitando. Restringir é limitar. Então, ó, quando eu digo Humberto Eco homenageia os cientistas que combatem o obscurantismo fundamentalista. Você entende que são vários cientistas, mas nem todos combatem. Estou falando só de alguns. Agora, só para a gente resolver aquela questão, rapidinho, vamos lá. O que eu fiz diferente aqui? Homenageia, vamos lá, e combatem. Beleza. Que combatem o obscurantismo fundamentalista? Se refere aos cientistas. Já tem a vírgula, já passa a ser oração subordinada. Vamos lá, gente? Adjetiva explicativa. Tem a vírgula. Tem a vírgula, é uma explicativa. Note que esse aqui continua sendo relativo. É explicativa. Agora, explicativa, aprenda algo. São vários cientistas. É a informação do todo. Você sempre vai generalizar. Aqui você vai afirmar que Humberto Eco homenageia a todos os cientistas. E todos os cientistas combatem o obscurantismo fundamentalista. Você vai entender que ele homenageia todos. Todos. Voltando ao exemplo da Joana. Estamos numa sala de aula, só tem uma Joana. Aí eu falo assim, a Joana que usa óculos, só tem uma. É uma explicação, não tem como eu restringir. Eu vou restringir ela de quem? Se só tem ela. Vou colocar a vírgula, só tem uma Joana. Se for mais de uma Joana, eu estou falando que usa óculos, estou restringindo, estou diferenciando da outra Joana. Então lembre-se, essa questão de restrição e explicação cai muito em concurso. Então neste item aqui, se o CESP falar a retirada dessa vírgula, muda o sentido? Muda. Porque se eu tirar a vírgula, você entende que nem todos os cientistas combatem. Com vírgula, todos os cientistas combatem o obscurantismo fundamentalista. Vamos voltar para o item. Ó, caso as vírgulas que isolam o trecho representadas tal, fossem suprimidas, a correção gramatical do texto seria mantida. Preste atenção. Mas o seu sentido original seria alterado. Preste atenção. Gente, linhas 4. Vamos lá. Olha só. Os civis, preste atenção, representados pelas elites das províncias. Beleza. Desconsidere, quando você tiver travessão e vírgula, você vai desconsiderar aqui por um instante, daqui um pouquinho eu vou revisar isso com vocês, mas antes da revisão, desconsidere o que está entre travessões, tudo isso aqui, ó, desconsidere. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai notar que essa vírgula aqui está aqui por causa desta. Ó, tem um termo intercalado. Ó. Os civis é o sujeito de quem? De queriam. Ó, leia comigo. Aqui é o sujeito. Ó. Os civis queriam uma república federativa. Então, esse termo aqui, ó, representados pelas elites das províncias, das principais províncias, se refere aos civis. Se refere a um substantivo. Ah, professor, é um aposto, então? Não, nesse caso não é, porque representados é verbo no particípio. Representados pelas elites, as elites representam. Então, isso aqui não é aposto, aposto não tem verbo. Isso aqui é oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Explicativa. Ah, mas cadê o que relativo? Aqui é uma oração reduzida. Ela não tem um relativo. Representados é particípio. Reduzida de particípio. Mas eu quero que você entenda que essa oração está se referindo aos civis. Se tiver vírgula, você entende que todos os civis, olha lá, com vírgula você entende que todos os civis são representados pelas elites. Todos.
Todos. Vamos tirar a vírgula agora? Se eu tirar as vírgulas, o que você entende? Que os civis são vários, mas só aqueles que são representados pelas elites. Então, nem todos os civis são representados pelas elites. Quando eu tiro a vírgula, nem todos os civis são representados pelas elites. Se eu coloco vírgula, você está afirmando que todos os civis são representados pelas elites. Então, mantém a correção, mas muda o sentido. Então, respondendo esse item, para a gente finalizar esse bloco, caso as vírgulas que isolam o trecho tal, fossem suprimidas, a correção do texto seria mantida, mas o seu sentido original seria alterado. O item está certo. Mantém a correção? Mantém, mas muda o sentido. Há uma mudança semântica. Até o próximo vídeo.